O Inter está classificado às quartas de final da Libertadores da América. Olhem nos meus olhos. Leiam os meus lábios. O Internacional está classificado às quartas de final da Libertadores da América. E no tempo normal, com alguma tranquilidade. Me cobrem depois. O que tem que acontecer é esse bando de incompetentes sair fora do Beira-Rio. Nós estamos diante da confirmação do quão incompetente é todo o contexto do Beira-Rio neste momento. Porque o Flamengo passar pelo Internacional, é do jogo. É do jogo. O problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo. Pois vejam, analisem comigo. Lá no Maracanã, estratégia covarde do Internacional. O Roger, na coletiva lá no Maracanã, deu parabéns para os jogadores do Internacional pela derrota, porque está no DNA do Inter. Está no DNA do Internacional. Aí o Roger bota um time reserva contra o Flamengo no final de semana para descansar os guerreiros. Enquanto o Flamengo estava com o time titular. Pois eu digo para vocês, hoje o Flamengo terminou o jogo correndo mais que o Internacional. Mas hoje o jogo é um desenho. O jogo de hoje é o desenho de tudo. O jogo de hoje, ele apresentou um Internacional pobre. E o pior, eu poderia aqui, como fiz em outras oportunidades, dizer faltou vontade, faltou garra, eu poderia dizer isso, porque aí seria uma explicação. Seria uma explicação fora das análises técnicas e táticas, né? Poderia cobrar isso. Hoje não, o Inter começou o jogo mordendo. O Flamengo cozinhou o Internacional o jogo todo. O jogo teve vários cenários. O jogo teve o primeiro cenário com o Inter tentando atacar, o Flamengo coordenou o jogo. Teve um segundo cenário com o Flamengo saindo em velocidade, o Flamengo não só continuou controlando o jogo, como fez um gol. E no segundo tempo, teve um Flamengo que, surpreendeu, marcando a saída de bola do Internacional, também controlou o jogo, fez 2-0. O confronto entre Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um confronto de adultos contra crianças. Foi um confronto do terceiro ano do ensino médio contra os guri da quinta série. Este Inter é pobre. Em primeiro lugar, este Internacional tem impregnado o DNA da derrota que vem dessa direção, né? Que acha que tudo faz parte. O meu capitão em campo, chamado Alan Patrick, é um picolé de chuchu. É uma água de salsicha. No segundo tempo estava 1-0 para o Flamengo, meu capitão estava grudado na linha central do meio-campo, atrasando bola e dando passezinho, toquinho para o lado. Esse é o espírito. O capitão é outro, que vai vir para a coletiva depois do jogo dizendo que faz parte. O time do Flamengo é mais qualificado que do Internacional. Não tenha dúvida, é isso, a gente sempre soube. Tem jogadores melhores que os jogadores do Internacional. Mas vamos lá. O que virou Wesley? E outra, não falo só nas decadências técnicas, talvez o Bernabé tenha nos enganado. Eu posso falar de outras decadências técnicas, mas e o treinador? Mesmo com o Flamengo sendo melhor, eu pergunto para vocês viram algum movimento diferente do Internacional nesse jogo para tentar surpreender o adversário? Vocês viram algum movimento tático diferente, alguma jogada especial? Sabe como é que o Internacional estava em campo hoje? O Internacional estava em campo hoje no mesmo esquema 4-2-3-1 de sempre, igual a sempre, sem nenhuma jogada alternativa, num leque paupérrimo de possibilidades táticas. Porque o treinador do Inter faliu. Não bastasse isso, o treinador do Inter, que em segundo tempo que o Inter está perdendo, ele só sabe fazer uma coisa, que é amontoar atacante, hoje ele conseguiu uma proeza. O Inter tinha uma possibilidade de preenchimento de meio campo, de alguma criatividade de meio campo, na medida que meu capitão estava sumido. Ele se chamava Alan Rodrigues. O Roger tira a única possibilidade de ainda fazer frente com o meio campo do Flamengo para botar um atacante. Ao invés de tirar um Thiago Maia ou qualquer outro, ele tira o Alan Rodrigues. O Roger já não sabe o que está fazendo no Beira-Rio. Eu aceito perder para o Flamengo. Mas eu não aceito que o Internacional não tenha feito frente em nenhum momento. Não importa que o Flamengo é melhor. O Internacional tinha que ter feito frente no jogo de hoje.
O Internacional tinha que, em algum momento, ter causado medo para o adversário. O Internacional, em algum momento do jogo de hoje, deveria ter passado para a sua torcida a ideia de que dava, mesmo que não desse. Mas ter passado a ideia de que dava. O Inter já ganhou muitas vezes de adversários melhores do que ele. Nós somos campeão da América neste mesmo Beira-Rio em 2006. O São Paulo era melhor que a gente. O São Paulo era melhor que a gente e a gente ganhou. Porque a gente tinha um algo mais. Talvez mais importante até do que a qualidade. Esse time não tem o algo mais. O meu capitão é um picolé de chuchu. Um água de salsicha. O meu capitão não vibra. Meu capitão enfrenta o jogo como o de hoje da mesma forma que enfrenta o Aimoré no Campeonato Gaúcho. É assim que está o Internacional. A gente tem que fazer o corte a partir de agora. Em primeiro lugar, exigir modificações. Exigir. Botar o rabinho no meio das pernas, reconhecer que o Flamengo é melhor, mas não achar que o que aconteceu foi só mérito do Flamengo. Foi muito demérito nosso também. Vamos cobrar as modificações. Tem que cair o treinador. O Roger não pode continuar. As coisas boas do Roger já ficaram bem para trás das coisas ruins que aconteceram com ele sendo treinador do Internacional. Tem que cair o departamento de futebol. Tem que cair muita gente. Tem que mudar muita coisa. Infelizmente, não dá para mudar o presidente. Infelizmente. Eu tô constrangido. Eu tô envergonhado. Eu tô muito triste que o Internacional tenha ido para um jogo tão importante, com tanto apoio da torcida, numa noite tão bonita por parte do torcedor, e que em nenhum momento, o Inter teve uma chance de gol o jogo todo. Em nenhum momento a gente acreditou, vendo a partida, que pudesse dar. E não deu. Gente, que amasso! 3 jogos com o Flamengo, 3 derrotas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, reabilitamos o Pedro, deixamos o Flamengo jogar com qualquer formação. Bruno Henrique brilhou. Preocupante. Sequência no Brasileirão não é inspiradora, não traz alento, pelo contrário. Perspectiva é bem ruim. Nessa quinta eu vou ter que sair de maca, provavelmente ambulância do jogo aberto. Parabéns ao Flamengo. Tem tudo para ser o campeão da Libertadores, inclusive, se continuar jogando assim. Mas a forma como o Internacional perdeu o jogo, perdeu o duelo, a forma como o Inter foi eliminado em 2 mata-matas seguidos, terminando hoje com um Flamengo superior, é verdade, mas que jogou sem suar a camisa, me deixa muito triste, preocupado, por vezes resignado, mas que não conseguiu impedir a minha indignação para falar sobre erros de gestão, de comando do departamento de futebol, de escolhas equivocadas do treinador e de um time que precisa de uma reformulação imediata. Eu quero começar falando sobre a gestão do presidente Alessandro Barcelos. É a 9ª eliminação dentro do estádio Beira-Rio. A 9ª eliminação. A 14ª eliminação de uma gestão fracassada. Fracassada. E que protagonizou, porque o que aconteceu antes do jogo foi algo que teve o comando de gestão, desta gestão. Alguém que foi escalado para fazer a festa aqui no Beira-Rio, errou e errou feio. E colocou uma pá, deu uma paulada na mão do torcedor que estava aqui, ó, pronto para ajudar o time dentro de campo. Eu vou falar sobre isso, mas antes, a gestão que sofre seguidas eliminações, que patrocina fiascos, é uma gestão que afunda o clube em dívidas e vai bater na casa do bilhão no final desta temporada, que tem uma fama horrível, uma fama que o clube jamais teve, de mal pagador, que tem uma gestão do comando do departamento de futebol que é incompetente, porque quem não contrata um substituto para Fernando, um dos principais jogadores do time, e acha que esse elenco
ele é suficiente para passar por Fluminense e Flamengo, ele é, no mínimo, incompetente. Ele é alguém que ele é comandado por alguém que não conhece futebol e que não pode estar no futebol. E aí a crítica é direta ao vice-presidente de futebol do Internacional, o José Olavo Bisol, que, na parada, quando tinha que estar trabalhando, estava preocupado com o que a imprensa dizia, com o que os influencers diziam, e tomava chimarrãozinho em entrevistas, tentando passar tranquilidade, dizendo que o Inter já tinha feito movimentos na janela, já tinha contratado o Alan Benítez, o lateral direito reserva, que veio para substituir o Natan. Esse departamento de futebol trouxe o Richard. Esse departamento de futebol comandado pelo seu Bisol, preocupado com o que é dito pela torcida e por torcedores. E por torcedores também, né, seu Bisol? Estava preocupado em tomar o seu chimarrãozinho, em fazer essas cobranças e esqueceu que tinha um jogo contra o Fluminense e trouxe um bom jogador, é verdade, que é o Alan Rodrigues, depois da inscrição para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Incompetência pura. Pura. Não sobrou nada de gestão, porque as finanças estão um caos, não sobrou nada de departamento de futebol, porque ele se mostrou incompetente, e aí eu chego no campo. E no campo está o nosso treinador, o Roger Machado, campeão gaúcho, que parece que desaprendeu tudo. E eu não vou falar da escalação do jogo de hoje, porque em termos de peça, ele não tinha muito mais o que fazer para escalar os 11 que começaram o jogo. Mas nas substituições, o Roger tira Tabata, que estava tentando alguma coisa no intervalo, e depois ele tira o Alan Rodrigues. O Roger bateu no teto no comando técnico do Inter, ele pode dar a volta por cima, os sinais são de que não. Infelizmente não. Nós podemos discutir aqui, e eu confesso para vocês que eu não tenho convicção na troca do treinador, mas se o Roger continuar incidindo em erros, vai cair contra o Cruzeiro no final de semana. Não vai adiantar nada. Então acelerar o processo de troca do treinador, quem sabe não seja o melhor caminho. Confesso para vocês que eu quero deixar esse tema do Roger em aberto, porque eu analisando aí, a gente sai um pouco da casinha para analisar o cenário de treinadores. Quem é que chega e resolve o problema desse time, que tem 4 milhões por mês sentado no banco de reservas? Borré, Valência. Borré que deu um chute na trave, se atrapalhou com a bola na única chance clara que o Inter teve, e o Valência, que nem deveria ter entrado no jogo. Essa aqui é a grande verdade. Roger errou, a direção é incompetente e a gestão é fracassada, faltando 1 ano e meio para o término. E é verdade também que a gente não está sabendo hoje que a gestão é fracassada, né? Não estamos sabendo hoje. Eu quero finalizar o conteúdo com o episódio que marcou a noite. O episódio que marcou a noite, que começou com uma cena de pastelão aqui no Beira-Rio, com funcionários do clube tentando tirar papéis prateados que foram jogados do teto do estádio Beira-Rio no gramado. Como grande consequência desse ato equivocado de alguém comandado pela gestão, foi o esfriamento da torcida. A única chance que a gente tinha de equilibrar o duelo contra o Flamengo. E eu me senti um palhaço, porque eu vi o torcedor do Inter cantando no Maracanã quando o juiz apitou. Ali eu percebi, opa, peraí, essa torcida aqui pode virar esse jogo. Essa torcida aqui pode ajudar o time dentro de campo. Essa torcida, com amadores, fez uma das maiores festas que o país já viu na chegada de um time de futebol. Ruas de fogo histórica, com tudo muito bem organizado, sem nenhum erro, um pouco de confusão porque caiu o gradil e nada mais. Ninguém ferido, ninguém machucado, ninguém chegando atrasado no estádio. Esse torcedor que estava lá fora entrou para dentro do Beira-Rio e entrou com gás, com gana, para ajudar esse time, para ajudar essa gestão, para ajudar o departamento de futebol. E o que eles fizeram? Pegaram a pá e deram na cabeça do torcedor, esfriando a arquibancada, que estava quente, que estava ali para começar empurrando o time.
jogaram 1 tonelada de papel picado. 1 tonelada de papel picado que estaria ali para comemorar uma classificação. Foram otimistas, né? Mas que alguém, comandado por essa gestão, soltou no gramado e tapou o tapete do melhor gramado do futebol brasileiro de branco, atrasando em 20, 25 minutos o apito inicial e sepultando a energia que vinha da arquibancada. É preciso mudar em todos os setores. O torcedor não teve nem força para cobrar dentro do estádio. A manifestação aqui fora, ela teve conflito com a imprensa, com a Brigada Militar, mas com um número muito reduzido. O torcedor preferiu a resignação. O torcedor, na sua maioria, né? Porque muitos estão indignados, a gente ouviu no microfone da Gaúcha, muitos indignados, a gente está acompanhando os comentários de vocês nas redes sociais, mas o torcedor preferiu, na sua maioria, a resignação. Por quê? Esse é um sentimento mais triste de todos, porque a gente olha para quem está no comando, em todas as esferas do clube, e não vê nenhuma possibilidade de reação. Para quem ainda não dormiu, tentem. Amanhã todo mundo tem que trabalhar. As pessoas que estão aqui somem, saem. Mas quem está na torcida, e foi a única coisa que restou, a nossa torcida fica. E estão tratando muito mal da nossa torcida. E é isso, nação! No vídeo de hoje você acompanhou a reação de Baldasso, Renata Fã e Vaguinha após a eliminação do Internacional na Copa Libertadores da América. Se curtiu, já mete o like maroto, se inscreve no canal Outro Patamar e ativa o sininho para não perder nada do Mengão. Ah, e claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que respira Flamengo 24 horas por dia. Amo junto, nação! Até o próximo vídeo!